Oi pessoal, bem-vindo ao curso Picate, sessão 10, aula 3. Estamos discutindo os exemplos. Na aula 1 foi sobre a soma de dois primos, a parte de uma escala médica na aula 2, e na aula 3 hoje nós vamos abordar o problema do caixeiro viajante e discutir algumas soluções, uma outra solução feita pelo Racan. Bom, esse é um problema NP completo e boas soluções nós temos via colônia de formiga. A propósito, o outro problema de alocação do consultório médico também é um NP completo. Nesse exemplo, nós vamos atacar aqui o problema do caixeiro viajante, o TSP em inglês, e nós vamos discutir um primeiro modelo que foi feito pelo Racan e que utiliza uma restrição global chamada element e uma outra chamada circuit. Então nós temos que explicar como essas duas funcionam, pois vão facilitar o entendimento do TSP para quem nunca ouviu falar em TSP. E depois nós vamos utilizar um modelo usando uma matriz binária de decisão para o segundo modelo que eu desenvolvi aqui. Tecnicamente, o TSP, assim como um problema levantado anteriormente, ele tem muitas aplicações similares, perfeito? Então, visualizando o TSP, a ideia é ter uma cidade de partida, visitar um determinado número de cidades e retornar a esta cidade aqui. Então, é um caminho, é um ciclo, na verdade, o TSP é um ciclo também conhecido como ciclo hamiltoniano. E só pode passar uma única vez em cada uma das cidades. Muito bem. Nós vamos usar uma estratégia aqui conhecida como matriz de decisão, uma matriz binária, mas ela pode não só ser apenas binária. E ela é bem eficiente para alguns tipos de problema. Para esse daqui em particular, eu não fiz um benchmark para comparar com a outra solução, mas não necessariamente é das melhores. Então essa matriz binária basicamente é assim, olha, eu tenho N cidades que eu preciso passar, e eu vou ter N cidades como fosse um destino. Então aqui eu tenho uma coluna de origem e aqui esta linha aqui sendo cada uma delas de destino. E eu vou colocar zeros e uns aqui nessa matriz aqui de acordo com origem, chegada. Então é claro que na diagonal principal desta matriz aqui, nesta diagonal, tudo vai zero. Por que vai zero? Porque alguém saindo da cidade 1 não vai chegar na cidade 1, ele vai chegar na cidade 2, ou na 3, ou na n-1, ou na n. Então, entender essa matriz aqui é entender como se resolve esse problema aqui. Então, a ideia final dessa matriz aqui é a gente ter n1s selecionados aqui nesta matriz. Obviamente, se eu tenho um 1 nessa posição aqui, isso aqui indica que eu tenho a cidade n-1, vai sair da cidade n-1 e vai chegar a 1. Então a leitura que nós temos que fazer e, digamos assim, que vai nos facilitar nessa matriz é a gente fazer uma escolha razoável para entender o que é o problema. Então, por exemplo, se cada cidade só tem uma escolha para ir para uma determinada outra cidade, então isso aqui é importante. Vejam que um determinado nó isolado
ele só pode ir para uma única cidade, ele não tem mais de uma opção. Assim como nesta cidade só tem uma aresta chegando. Então, nessa matriz de decisão aqui, quer dizer assim, ó, se o 2 vai para a cidade 3, então nesta posição aqui tem 1. Então, nesta linha vai ter um único 1. Por outro lado, se eu quero dizer que na cidade 20, na cidade n-1 vai para 2, vai ter 1 aqui, ó. E nesta coluna aqui, ó, não vai ter nenhuma outra cidade, o viajante não vai estar saindo de nenhum outro lugar que chegue na cidade 2, e somente da cidade n-1 vai chegar à cidade 2. Entender essa matriz binária de chegadas e partidas, né, é um ponto bem importante para o modelo aqui que eu desenvolvi. Muito bem, e aí restrições globais vão fazer parte aqui nesses dois modelos, então. E as duas bem conhecidas, já utilizadas no exemplo passado, foi member e o all different. E na aula de hoje nós vamos ter a element e a circuit, duas extremamente importantes para o caso de grafos. Eu vou fazer um pequeno exemplo, fiz um pequeno exemplo isolado para elemento e vamos ver como é que ela funciona. Ó, basicamente ela é uma restrição global que ela tem 3 parâmetros. Ó, um primeiro parâmetro, o segundo e o terceiro aqui. Então o x sempre vai ser, vai representar o valor do índice que eu quero pegar aqui, neste final aqui, ó, deste valor aqui. Então, por exemplo, no caso, se a variável, né, se a variável aqui receber o número 1, certo? Então, vier o número 1, então aqui na resposta do 1, né, na resposta dessa posição, vai vir o 22. Então, para ilustrar esse caso, ó, eu botei x aqui e o index vai ser o valor que eu vou extrair aqui destas restrições. Então, x vai ser um desses valores que eu vou passar e o index vai ser o que eu vou retornar. E o solve, ele vai passar a varrer todas essas combinações possíveis. Então, aqui basicamente só para ilustrar, então a solução vai ser assim, ó, x vai ser 1, a resposta aqui desta variável index vai ser 22. Na verdade deveria ter sido não index, valor, né? Valor do index, na verdade isso aqui é o valor do index. Então, ao passar 1, vai retornar 22, 2, 23 e assim sucessivamente. Total de soluções 4. Essa restrição aqui, ela funciona ao contrário. Você pode passar o valor, por exemplo, passa o número 55 e aqui vai obter o número 4, certo? Então ela é bidirecional, ela é sobrecarregada, né, por alguns dizeres. Temos uma restrição global muito importante chamada circuit, ok? Então, novamente, o circuit basicamente é assim, ó, o número total de variáveis que eu tiver num determinado vetor ou uma lista, certo? Eu vou ter que estabelecer um circuito entre os índices deste vetor ou uma lista e as variáveis que eles vão poder aqui assumir em cada um deles. Basicamente esse programa vou aplicar de 1 a 4 e vou chamar a variável circuit e vou resolver circuito com todas as variáveis. Então vamos aqui avaliar uma resposta. Avaliar uma resposta, vocês vão entender como é que essa restrição circuito funciona. Ela é global porque ela está atingindo um conjunto de variáveis. Então vamos lá. Ó. Na posição 1, olha, na posição 1, certo? Na primeira posição vem um número, vem o número 2. Perfeito? Então a ideia é dizer assim:
2 de 1, de 2, você vá para o índice 2. Perfeito? Ó. Então, sair é como eu tivesse saindo de 1, fosse para 2, e de 2 eu dissesse agora, e ao eu ter o valor 2, eu vou para o índice 2. Aí eu tenho o valor 3. Ao ler este conteúdo 3 aqui, eu vou na célula 3 e pesquiso. Qual o conteúdo que eu tenho? 4. Vou para 4 e olho. Qual o conteúdo que eu tenho? Eu tenho 1. Opa, 1 volta. 1 é como eu estivesse voltando para a leitura de 2. Então, o primeiro circuito que eu tenho é, nesse caso, 1, 2, 3, 4 e o 1 voltou. Certo? Ou seja, um circuito é um ciclo. Vamos pegar esse exemplo aqui embaixo. Ó. 1 vai para o 4, então foi para o 4. Ó, então está no 4. O 4 leu o 2, foi para o 3. Perfeito? Então já visitou a casa 2. Ó, 2 tem o 3. O 3 visitou 1, tinha 1, voltou para 1. Então fechou de novo o circuito. Todos os índices foram visitados. Quanto maior o número aqui de valores, eu vou ter um maior número de circuitos possíveis. Muito bem. O primeiro modelo foi feito aqui pelo Rakan, certo? E eu só vou comentar. E o segundo, eu fiz ele através de matriz de variáveis. Por que esse exemplo aqui é importante? Esse exemplo é importante porque dá para, mais uma vez, entender o que é o TSP. E vejam que ele modelou usando uma matriz aqui de ligações entre cidades chamada simétrico. O valor de tipo aqui da cidade 2 para 1 é 4. De 1 para 2 é 4. 2 para 1 é 4. 1 para 2 é 4. Tá ok? Então é chamado um grafo simétrico. Certo? Antes de detalharmos esse código, né? Então nesse caso aqui do TSP é essa matriz aqui que nós vamos usar no próximo modelo. Ó. Então essa matriz aqui, essa daqui, é a mesma matriz que vai ser codificada através de element. Então então tá aqui, ó. Então nós chamamos isso aqui do modelo de Nilsson, que a ideia foi do Nilsson, e cidades e o custo. Então cidades vai ser mapeada de x1 até x7, certo? São 7 cidades, e a matriz adjacência dessas cidades, que é aquela que foi mostrada aqui anteriormente, está assim, ó. Para a cidade 1, ela tem a seguinte linha, ó, 0, claro, ela com ela mesma é 0. Para a cidade 2 é 4, 8, 10, 7, 14, 15 e vai ter um custo C1. Então agora aqui ficou bem certinho o custo, ó. Aqui vai ser o valor de 1 a 7 e aqui vai ser o custo que eu vou estimar. Então se eu tiver um valor 2 aqui, quer dizer, eu vou para a cidade 2 e o custo é C1. Então, passo a restrição global element para as 7 cidades, de x7 até com custo 7, perfeito? Vejam que a diagonal é 0, então aqui temos um E, ó, e a ideia foi de um curso que o Rakan assistiu, e na verdade um modelo estendido por Rakan é que ele bota isso aqui num for each, esse elemento aqui, ele torna globalizado. Basicamente eu vou adicionar o custo de cada um delas, cada um dos valores que eu for escolhendo aqui, e passo a restrição circuito. De quem? Das variáveis de 1 a 7. Ou seja, para ver se em nenhum momento eu vou escolher a de menor custo, ó, que é o 0, que seria uma coisa natural. Então, se eu não tiver esta variável circuito aqui,
a escolha vai dar, casualmente vai dar 0, porque ele vai escolher no meu solver, que é uma minimização que eu quero agora em função do custo. Então, além de eu estabelecer o caminho do meu TSP, eu quero o TSP de menor custo. Perfeito? Então, esse é o problema. Então, acabou aqui o código, acabou aqui, e basicamente foi passado número de variáveis, 7, indicando que x1 em cada um, por exemplo, x1 aqui, se recebeu a variável 2, ele quer dizer, vai para a cidade 2. Se x7, se nessa posição aqui vier o número 5, quer dizer, da cidade 7 vai se ligar para a cidade 5 e assim sucessivamente. Vejam a restrição de custo, e custo aqui eu tenho que ser minimizado por uma estrutura de minimização aqui, ó. Então essa aqui é a anotação da minimização. É uma lista? Por que é uma lista? Porque eu poderia passar outros parâmetros que vocês terão que consultar no manual do usuário. Cidades, ó, então é a minha variável que eu só tenho essa daqui. Então o programa ficou extremamente elegante e enxuto para entender o TSP. A resposta desse problema aqui é, ele vai para a cidade, aí essa saída aqui, a formatação está lá nos códigos, fui eu que fiz, certo? Então, ó, da cidade 1 vai para a cidade 2, custa 4, o acumulado é 4, de 2 vai para 7, custa 5, foi para 9, certo? Ó, prestar atenção, 4 mais 5 deu 9, certo? 5 mais o acumulado aqui, ó, custa 5 mais 9 deu 14, e o total do valor aqui é 34. Ou seja, eu peguei esse mesmo exemplo aqui e nós vamos apresentar esse próximo modelo. Então, feito um modelo aqui do Rakan para o TSP. Então, o segundo modelo agora tem uma técnica importante na PR, que é a matriz. Então, a ideia é que essa matriz custo aqui, certo? Ela vai ter em paralelo a ela uma matriz de zeros e uns, como eu expliquei anteriormente, né? A parte de entradas e saída, depois vocês podem ver num diretório em particular lá de entradas e saída, né? Que tem muitas facilidades. Então, vamos comentando aqui o código em partes. Então, nós vamos ter aqui um TSP, o Dzinho aqui, que é uma matriz de decisão. Essa aqui é a matriz de custo, essa aqui são as cidades, essa aqui é a minha matriz de decisão, que vai ser de zeros e uns, essa aqui vai ser mapeada pelo circuito e o custo em questão. Ela vai ter um comprimento aqui dessa matriz, e eu vou criar uma lista dessas cidades, que vai ser uma primeira dimensão, e cidades aqui vai ser a minha primeira variável de restrição em questão. Vou criar uma matriz de decisão de zeros e uns, exatamente igual origem versus destino de todas as cidades, conforme explicado anteriormente. Minha matriz de decisão, claro que vai ter que ser no intervalo de 0 e 1, perfeito? Que ou escolhe ou não escolhe, o significado desse 0 e 1. Então, vamos a alguns passos aí, perfeito? Aqui a gente poderia fazer uma estimativa de que meu custo final, aquela minha variável custo, não pode ultrapassar a soma de todos os valores da metade da matriz, por exemplo. Aqui eu somei a matriz inteira. Usei aqui a função de soma de toda a matriz, cada vez que fosse de valores positivos, de maior que 0. Então, os valores vai ser desse custo aqui vai ser de 0 até um valor máximo. Aqui poderia ter dividido por 2, sem problema. Então, algumas coisas que nós temos que dizer, e isto é bem importante. Se não houver conexão ou arco, ou seja, entre duas cidades, então não há uma conexão. E para isso, obviamente que a minha matriz de decisão vai ter que receber o valor 0. Então eu vou fazer um for each, só que são dois for each.
um for each para um I e um for each para J. E eu posso colocar dentro do mesmo for each. Ó, então é como se tivesse um for com duas variáveis, dois contadores, e ali ele pudesse ser aplicado. Então aqui está dizendo assim, para todo par IJ, quando ele for igual a zero, eu vou fazer uma implicação que a minha matriz de decisão também será zero. O implica quer dizer assim, se isto aqui for uma verdade, isso aqui terá que ser uma verdade. Ok? Então, essa é a minha primeira restrição. Há uma segunda restrição que nós temos que dizer assim, uma saída, né, como um caminho e somente uma por cidade. Assim como tem a saída, vai ter a chegada. Então, isso nós vamos dizer assim, ó, a saída de uma determinada cidade, perfeito, vai estar em alguma coluna, tá? Então, para toda a linha, o J vai ter um, tal que o I vai ter que ser diferente de J e vai receber um único 1. E essa soma desta linha, a soma desta linha vai ter que dar 1. Então é isso aqui que nós queremos dizer, que em uma determinada linha só vai ter 1, ou eu quero dizer, saindo de uma determinada cidade, só vai poder alcançar uma única cidade por uma única aresta. Idem para chegada, que seriam a parte das colunas. Então, uma chegada a um determinado nó destino é através pela coluna agora, aqui, ó. Agora que eu vou ter que trocar onde era I por J. Então, em cada J, né, ele só vai ter a soma de todas as colunas, onde I tem que ser diferente de J, vai ter que ser exatamente igual a 1. Ou seja, todas as cidades terão que ser visitadas. Próximo, eu tenho que relacionar as escolhas dessa matriz de decisão com uma sequência das cidades. Ó, se a matriz de decisão de J, certo? De J tiver a 1, eu faço uma biequivalência, uma equivalência de restrição, dizendo que da cidade I vai estar ligando ao J. Para que vai servir isso aqui? Para a próxima restrição, o circuito que vai garantir que a última cidade aqui em questão, que ele escolher, vai formar um circuito. Então, a restrição global circuito entra aqui, exatamente aqui nesse momento. Então, já essa restrição tem que ser considerada, que está dizendo assim, para cada origem há um destino, e este destino aqui vai se ligar com a próxima cidade e formar um circuito em todas as cidades, bem de acordo com o que nós explicamos alguns slides atrás. A função soma é a multiplicação da matriz de decisão versus a matriz, perfeito, de até length e de J. Então, uma multiplicação matricial de elemento a elemento e soma todos eles. A variável de busca vão ser as cidades e a matriz de decisão. Então você pode colocar tudo isso aqui numa lista e olhem que simplesmente aqui eu estou botando um vetor unidimensional, que vão ter no nosso caso ali 7, mais uma matriz de decisão que vão ter 7 por 7, 28. Então estamos até misturando estruturas de tipo, mas para o resolvedor interno, ele pega variável a variável e vai montando uma árvore de decisão aqui em torno disso aqui. A gente poderia usar esse concatenador aqui, ó, desse mais, cidades e matriz de decisão, também jogar aqui em var. Aí de novo a função de custo, minimizar aqui o custo, para minimizar o custo, e as variáveis onde vão ter que ser aplicadas essa árvore de decisão. A saída é essa daqui, ó, tá bem aqui como o código foi impresso, ó, esse aqui é um vetor, cada vez que chaves é um vetor, como tem duas chaves é um vetor bidimensional, e aqui basicamente eu imprimi as escolhas, e é uma forma de você fazer essas saídas
Você sempre tem que estar imprimindo para garantir algumas coisas assim, olha, só tem um por linha, só tem umzinho nesta linha, só tem umzinho nessa linha. E nas colunas, como é que está? Ah, não escapou ninguém? Não escapou ninguém. Perfeito? E aí aqui a saída, né? Da cidade 1 vai até 2, 4 até tanto, e o acumulado aqui é 4. Essa resposta é exatamente igual à obtida lá anteriormente. As funções de saídas aqui eu não de impressão e saída aqui eu não estou mostrando, perfeito? Mas vocês aqui no código é até legal ver isso como uma forma de exercício. Ó, uma forma de exercício. Todos os códigos aqui estão comentados e algumas partes está mais comentado no código do que no slide, obviamente. Então aqui os imprime, como funciona, né? Aqui o mostrar a altura aqui, eu peguei o código do Rakan, modifiquei um pouco, até tinha um erro, eu mandei para ele e assim vai. Muito bem. Resumindo a PR, então finalizando essas 3 aulas de programação por restrições. Para esses problemas temos muitos métodos: programação linear, busca heurísticas, AG, busca gulosa, busca tabu, etc. Tá? As restrições globais se aplicam sobre um conjunto de variáveis. Usamos aqui member, all different, circuit e element. 4 muito fortes para quando vai se trabalhar com matrizes, grafos, etc. Que é o caso desses 2 últimos exemplos. A área, né, ela é muito extensa, a área de PR, né? Haja vista que a quantidade, 3 aulas para esgotar aqui onde estava tendo o maior número de slides até aqui do curso. E interessante que o Picart adere a todos os requisitos da PR. Em resumo, né, ele segue por uma manipulação algébrica restrita. A ideia, ele aplica sempre um conceito de simplificar e bisseccionar as restrições, instancia variáveis, verifica inconsistência, avança e aí vai. Tá ok? Enfim, agora é um momento de você praticar e aprimorar o seu conhecimento, né? Bons códigos, e a próxima aula nós ficamos com as conclusões, né? E eu espero que vocês façam um bom proveito aí de tudo que foi até aqui apresentado. Ok? Vejo vocês ainda na aula de conclusão.